Boa noite, pessoal. Aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Aqui são 6h01. No MS tem um horário diferente. A gente tem 1 hora antes do Brasil, do horário do Brasil. Esperar um pouquinho. Dá uns 3 minutinhos aqui, pessoal, a gente já começa, tá? A gente já conversou também com a Priscila. A Priscila está em trânsito. São Paulo, São Paulo. São É Paulo, aquele amor. Acho que você não sente saudade de São Paulo, né? Nem um pouco. Mas São Paulo é aquele amor. Trânsito, mas a Pri já disse que já está chegando. Não vamos mentir que a gente realmente gostava quando abria a câmera e estava com um fundo de Denver, no Colorado, aquelas montanhas maravilhosas, aquele cenário muito bonito, mas é isso. Hoje a gente está aqui, o interior tem o seu jardim, e a gente viu que a Priscila entrou também. Cadê a Pri? Não estou vendo. Boa noite, Pri. E eu vou confessar também que a gente ficou com um pouquinho de receio, porque Dourados teve uma chuvona hoje, a internet aqui na roça é diferente. Bom, pessoal, deixa eu passar para vocês qual que é a intenção dessa nossa conversa. A gente fez um apanhado geral dos temas que a gente achou mais relevantes lá no AD, que realmente são aplicáveis na prática clínica do dermatologista no consultório. Nós demos um foco principal para as patologias que a gente mais encontra aqui na prática clínica, e não só isso, a gente preparou uma apresentação de PowerPoint com a intenção de não fazer uma aula, né, muito descrito, com conteúdo maçante, vai ser mais um bate-papo mesmo. A gente vai se guiar, claro, pelos slides para não se perder no assunto, porque afinal é muita coisa para a gente abordar aqui, mas a intenção é ser mais um bate-papo mesmo. A gente vem com essa parte aqui de guiar o raciocínio e as patologias que nós vamos abordar por aqui, e colocamos a Pri também, a doutora Priscila Barreto, que, para quem não conhece, é a médica que fez, inclusive, o meu tratamento da minha alopecia areata, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Acredito que a Pri deve estar chegando em casa, ela já mandou um alô aqui, ela acabou de entrar, e já abre a câmera. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso que a gente viu lá, essas abordagens novas, o que a gente já tem disponível aqui no Brasil, o que nós já temos acessíveis, né, de imediato, o que tem também de promessas, né, para virem para o nosso mercado. E a intenção é abordar algumas patologias principais aqui. Nós vamos... Lembrando que a doutora Priscila, ela é fundadora, ela é CEO do RAT, é uma das maiores academias que tem no Brasil. E, assim, falando sobre tricologia, é uma estrutura, assim, louvável. O que ela faz ali é realmente pegar na mão do médico e inserir ele no universo da tricologia, porque, por mais que pareça ser uma subclasse tão pequena da dermatologia, primeiro, ela tem um destaque gigantesco, é o perfil do brasileiro, o brasileiro realmente busca. A gente sabe que cabelo está aqui na nossa face, muitas vezes até mais do que a própria pele. A gente tem uma adesão muito grande, as pessoas têm procurado cada vez mais, e realmente é uma área da dermatologia que merece uma atenção especial. A gente vê que tem muita coisa nova vindo, né? Cada ano tem muita publicação nova, referência nova, novas abordagens nas patologias, então merece mesmo um olhar mais direcionado. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E tem mais um detalhe, só para fechar. O Gabriel, e tanto o Gabriel quanto eu, a gente desenvolveu uma paixão pela tricologia um pouco mais especial, porque meu irmão foi paciente da doutora Priscila. Estou ainda, né? Ele ainda é, porque o paciente de alopecia areata nunca deixa de ser. Uhum. E eu, como farmacêutica, eu precisei estudar mais a fundo, já é a minha base, eu já gosto de desenvolver um raciocínio clínico nas formulações, não é tudo a mesma coisa. Olha ela.
Ai, gente, como a gente está em casa, eu vou abrir a câmera aqui no carro mesmo. Porque São Paulo é assim, São Paulo tem trânsito. Quem está no interior, aproveitem, viu? Porque São Paulo é um caos para sair e chegar dos lugares. Agora, Pri, não tem saudade, não. É. Mas, assim, aproveitando o que eles estão falando, né? Sejam muito bem-vindos, todos os médicos que estão aqui para a gente fazer essa troca de experiência. Eu sou apaixonada pela área da tricologia, eu acho que a Marcela trouxe algo que é muito relevante, assim. Todos os anos que a gente tem ido no AD, né? A gente se encontra em todos os anos e ano após ano a gente percebe a sala da tricologia crescendo e essas novidades que lá fora já são, assim, uma realidade. A gente vai falar de alguns novos medicamentos, né? Novas formulações do minoxidil, o uso dos inibidores da JAK. Para eles já é algo assim... Como assim? Você não passa logo de cara? Como você não tem coragem de usar essa medicação que o paciente precisa dela? É praticamente como se a gente estivesse negando insulina para um diabético. É assim que eles pensam, sabe? E às vezes eu vejo que o Brasil, né, muitas das vezes a gente tem deixado de prescrever o que é melhor para o paciente, porque o paciente não tem acesso ao que é pronto, né, que seriam Xeljanz da vida, e o médico desconhece que a gente consegue manipular e ter isso disponível. E olha como eu tô falando, o Gabriel, ele foi meu paciente, isso há 2 anos atrás, praticamente, que a gente começou o tratamento, e eu tô falando de um médico que estava em uma pós-renomada e não tinha acesso a isso. Priscila, mas eu posso manipular? Eu falei, sim, ele... Perfeito, minha irmã tem uma farmácia de manipulação, eu vou dar o jeito. E eles se tornaram referência nessa manipulação de inibidores da JAK por terem ido atrás. Então, a gente não está falando de pacientes que são, né, que não têm informação, são pacientes bem informados e que às vezes atrasam o seu tratamento porque o seu médico não sabe. Então, essa reunião de hoje, eu acredito que ela é muito importante para que mais médicos entendam essas armas que a gente tem na nossa mão, contando aí com esse poder da manipulação que entrega essas medicações tão recentes, tão novas para o nosso paciente. E esse é o nosso objetivo principal aqui, né, Pri? A gente trazer esse compilado de informações que a gente absorve lá, porque são muitas, afinal tem muita coisa para a gente trazer, e deixar isso acessível para os nossos colegas médicos, né? Deixar isso na palma da mão ali, realmente para isso virar uma rotina dentro do consultório médico, porque a gente sabe, eu sei o impacto que esse tipo de conhecimento trouxe na minha vida, e a minha intenção e esse resgate da psicologia foi em tornar essa realidade acessível para mais pacientes, porque eu sei, né, eu tenho propriedade para dizer o quanto que isso realmente muda a nossa qualidade de vida. Deixa eu compartilhar aqui um pouquinho. Principalmente sem enviesar, né, Pri? Porque buscando a fundo tanto a parte técnica da manipulação, quanto a parte do uso, a gente tira todo o viés e a gente consegue fazer uma entrega bem melhor. Vamos começar essa nossa conversa, então? Pessoal, vocês estão ouvindo? Vocês podem colocar ali no chat para a gente, por gentileza, se está todo mundo escutando, se está tudo bem, manda um joinha, só pra gente dá saber. Sinal só para a gente saber se a gente está tendo alguma... Tudo ótimo. Não? Então vamos lá, gente. A gente vai começar a conversar aqui um pouquinho sobre as atualizações, realmente o que muda na nossa prática clínica. E o primeiro bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre a alopecia androgenética, e a gente vai, a chave, né, a mensagem principal que a gente quer dividir é que é decisão clínica. O que a gente consegue aplicar no consultório, não só o que funciona, mas como que a gente vai usar, quando e principalmente o porquê. Aqui eu trouxe um slide que eles são só algumas considerações clínicas de uma maneira geral, de tudo que a gente viu lá no AD, porque é importante a gente trazer isso, né? As informações que vieram de lá para a gente refletem as evidências mais recentes que tem na literatura e no AD desse ano. Então, grande parte dos dados que a gente absorve lá nas aulas, eles são de uso off-label e de terapias emergentes, isso é importante a gente deixar claro, né? Muitos estudos ainda estão acontecendo, né, ainda estão em andamento, e não tem consenso definitivo para muitas das coisas que a gente vai abordar aqui. A nossa intenção é deixar claro realmente a alternativa.
Lembrando sempre que, como tudo na medicina, principalmente na dermato, a decisão terapêutica ela tem que ser individualizada e baseada no perfil clínico desse paciente. E, sobretudo, alinhada com o julgamento e com a expectativa do médico. A gente vai conversar também sobre isso um pouquinho mais para frente. Quando a gente fala sobre a alopecia androgenética, as principais que vieram para a gente não é sobre a medicação em si que tem disponível, é sobre a estratégia individual que a gente vai abordar esse paciente. Afinal, o rol de medicações que a gente tem, ele é muito grande, e principalmente a associação terapêutica sendo superior à monoterapia quando indicada. Lembrando que a dose e o perfil do paciente vão definir o resultado que esse paciente vai ter. E aqui eu trouxe uma imagenzinha, inclusive, de um dos slides que a gente teve lá, da quantidade de alternativa que a gente tem. Então, aqui eu trouxe só, por exemplo, tópico e injetável. Então, tópico a gente tem finasterida, dutasterida e as novas drogas que estão vindo por aí, que tem a clascosterona, tem também outras medicações que já estão em estudo, não foram muito abordadas lá justamente por conta disso, e também as medicações injetáveis que são possíveis da gente utilizar, dutasterida, o minoxidil, o bicalutamide, finasterida, né, alguns fatores de crescimento, entre outros. Até aproveitando sobre esse slide, né, Gabriel, eu quero comentar um pouquinho que uma das coisas, duas coisas que me chamaram muita atenção sobre a alopecia androgenética, tá, pessoal? Uma coisa que a gente já via na prática, mas que não era muito falado ainda, né, assim, eram relatos, talvez, de casos, mas que nesse foi falado, inclusive eu tenho um slide também que fala exatamente isso, que pacientes com eflúvio telógeno podem estar abrindo um quadro de alopecia androgenética. Então, eu sei, principalmente para quem trabalha com tricologia, um dos maiores desafios era sempre fazer o diagnóstico diferencial na mulher, né? É o eflúvio telógeno? É uma alopecia androgenética? E nesse congresso eles falaram que o eflúvio telógeno, a queda excessiva pode estar desmascarando ou abrindo o quadro de alopecia feminina. Então, a gente fica muito bem com a isso, né? Que às vezes a paciente está fazendo um eflúvio, está demorando a melhorar. A gente parar de ficar com aquela ideia que é só um eflúvio, vai melhorar sozinho, eflúvio telógeno agudo não se trata, sendo que ela pode sim estar abrindo esse quadro de alopecia padrão feminino, tá? Então, queria deixar isso daí dentro das notas que eu anotei. Isso foi muito falado lá no Congresso, né? A gente realmente não tratar como um simples caso de eflúvio em si. E quando a gente fala de uma abordagem sistêmica, eles falaram muito, bateram muito na tecla da associação da Espiro junto com o minoxidil de baixa dose, né? Lembrando, né, que a ação dessa espírito, dessa espirulactona, ela é um antagonista de receptor androgênio, né? Então, diminuição da ligação de DHT no folículo, de atividade parcial, né, da 5-alfa-redutase, e o resultado dessa associação em específico é reduzir esse processo de miniaturização progressiva que a gente tem, associado com minoxidil bioral em baixa dose, pensando nesse efeito dele de vasodilatação, de aumento de fluxo na região perifolicular, de prolongação aí dessa fase anágena. O resultado que a gente tem dessa associação específica é um aumento tanto do diâmetro do fio em si, quanto do aumento da densidade. Lembrando que uma medicação reduz, né, a agressão em si e o outro estimula crescimento, lembrando que eles não são redundantes. Então, eles falaram muito sobre isso, né? Sobre não serem medicações que a gente utiliza separado, mas sim associado justamente porque são medicações que a gente utiliza complementar. Qual que é a dose que eles citaram sobre isso? Na prática clínica. Então, a Espiro varia entre 50 a 100 miligramas por dia, até 150 a 200, dependendo de casos selecionados, né? Nós não vamos aprofundar aqui muito nas indicações clínicas individuais de cada paciente. E o minoxidil oral de baixa dose em mulheres variando de 0,25 a 2,5 e nos homens de 1 a 5. Lembrando que essa dose do minoxidil baixa, a gente consegue fazer aqui através da farmácia de manipulação, lembrando que a início de medicação com dose baixa, variando ali de 0,25 a 1 miligrama. Mais para frente nós vamos falar um pouco sobre o mecanismo de absorção dessa medicação e o porquê disso, e a gente ir tateando e subindo progressivamente a dose desse minoxidil. E aqui eu trouxe um quadrinho que a gente também trouxe de lá, um estudo que fala realmente sobre a eficácia e a tolerabilidade dessa combinação
via oral de espironolactona associado com minoxidil em baixa dose, né, um estudo retrospectivo, que eu vou deixar aqui, depois a gente disponibiliza para vocês, para todo mundo ter acesso, se quiser ter isso, né, um pouco mais aprofundado. E aí, Pri, o que você diz da sua prática? Queria até compartilhar duas coisas que foram faladas lá, né? Sobre a espironolactona também, eu já tinha falado isso com os meus alunos, mas tem um estudo recente que comprovou segurança da espironolactona em pacientes mulheres com histórico prévio e familiar de câncer de mama, tá? Então, eu achei esse artigo também bem interessante, porque quando a gente pega paciente, né, que tem histórico de câncer de mama, a gente sempre fica receosa de usar qualquer medicamento antiandrogênico, e esse estudo comprovou que a espironolactona não aumenta o risco, inclusive foi utilizado em pacientes que já tinham histórico prévio de câncer de mama, tá, com segurança, então a gente pode prescrever, já que a gente tem embasamento científico, tem respaldo. E falando sobre essa questão do minoxidil, né, agora a gente aprofunda nisso daí, a pacientes, mulheres, que às vezes a gente fica mais receoso, mas a mulher ela tem mais o histórico de pressão baixa e tudo mais, ele tem sido considerado seguro, sempre a primeira opção lá fora. Isso aí, com relação a, vamos entrar na resposta, né, dos pacientes, lembrando que é enzima dependente, né, quando a gente fala do tópico, justamente por isso a gente tem uma variabilidade muito alta de resposta clínica, então isso é uma informação importante para a gente não esquecer da importância de fazer associação, né, de medicação tanto via oral quanto a medicação tópica para esse tipo de paciente, porque às vezes o paciente não é que ele não respondeu à medicação tópica, né, às vezes por questão, né, justamente dessa enzima definir a resposta que esse paciente tem, essa variabilidade clínica, ela é muito grande. E aí foi abordado lá no congresso sobre as possibilidades, né, as novas fronteiras aí, quando a gente fala de minoxidil. Lembrando que minoxidil, farmacodinamicamente falando, ele merece tranquilo aí 1 hora dedicada só para ele. Com certeza. A gente já sabe que não é só uma questão de vasodilatação periférica, muito pelo contrário, ele tem uma ação fundamental na questão da sulfatação. Então, quando a gente fala de minoxidil, a gente consegue falar da farmacodinâmica, e isso foi algo que me chamou bastante atenção, porque foi uma nova visão, são novos conceitos que vão destrinchando e abrindo o porquê o minoxidil tem essa resposta, que é variável, e como a gente consegue melhorar a resposta do minoxidil. Então, ele vem muitas vezes trazendo como sendo uma única possibilidade, ou lá a tábua de salvação, mas na verdade a gente consegue extrair muito mais dele, consegue deixar ele ainda melhor, e obviamente as associações depois elas vêm com um grande foco, e também as formas farmacêuticas variadas, que é o que o Gabriel vai falar agora. Isso, que a gente vai conversar um pouquinho, porque foi muito abordado lá, né, sobre essas variações. Então, tanto a versão sublingual, quanto a versão de liberação prolongada, e aí eu fiquei na minha cabeça, né, lá no congresso, falei, nossa, mas da onde, né, que saiu esse interesse por essas novas práticas? E aí eles conversaram muito, falaram que, né, apesar da quantidade de efeito colateral em termos de N de pacientes que fazem uso da medicação via oral e a quantidade desses pacientes que têm realmente algum efeito colateral ser baixa, os principais que a gente tem são diretamente relacionados ao pico de ação plasmático dessa medicação, que varia de 1 a 2 horas. No próximo slide tem um quadrinho para mostrar melhor. E aí vem, né, fora a parte cardíaca, a hipertricose e tontura e hipotensão foram relacionados a 12% dos pacientes. A parte de edema e sensação de palpitação, né, de novo, 4 a 6% dos pacientes. Então, ele é um risco baixo, mas ele é dose dependente. Então, aqui vale destacar a importância da farmácia de manipulação para a gente conseguir tatear, né, a quantidade que a gente vai prescrever para esse paciente. Só um minutinho. Pode falar, quando a gente fala em minoxidil e formas farmacêuticas, lá a gente viu, inclusive, que a opção sublingual foi abordada uma forma em spray, porque o que a gente precisa do minoxidil é uma forma específica para ter o melhor resultado dele. Mas quando a gente sofre com metabolismo de primeira passagem, a gente vai perdendo essa forma específica do minoxidil que a gente precisa. E lá, eles deram uma sugestão, inclusive alguns estudos foram, em um spray sublingual
Porém, aqui no Brasil, a gente tem uma questão em relação ao minoxidil, que o minoxidil é um medicamento SBIT, ou seja, a gente precisa fazer estudos específicos a cada lote produzido, a cada 3 meses, e tudo isso vai encarecendo. Então, não são análises que são feitas dentro do ambiente magistral, a gente manda para um laboratório que faz toda essa análise, e aí sim a gente tem os resultados e fala, ok, esse minoxidil, por ser uma diluição, já que ele é um medicamento de baixo índice terapêutico, que não tem nada a ver com o potencial de efeito dele, mas sim em relação à segurança das doses, aí a gente precisa realmente fazer essas análises, e é isso que impede. Então, quando a gente vai fazer uma análise de uma forma farmacêutica diferente, a gente precisa desenvolver toda a metodologia analítica para aí sim a gente mandar a cada 3 meses essas análises, e aí vem um ponto muito importante. Duvide, estranhe, quando o minoxidil tem um preço muito baixo. E aqui, justamente, a gente fala sobre o minoxidil via oral. Então, esse aqui foi um slide que foi muito abordado lá no AD. Ele fala sobre a concentração, né, o pico de concentração plasmático dele, nos primeiros, aqui, de 0 a 2 horas, então é onde acontece. Então, o pico plasmático, ele acontece de 30 a 60 minutos, e ocorre a exposição máxima a essa medicação nas 2 primeiras horas de administração. E aqui, nesse gráfico, a gente consegue ver que o pico, aqui, essa linha pontilhada, ele é o threshold de dose limite para potencial efeito cardiovascular. Então, esse threshold cardíaco, ele fica em torno de 20 nanogramas por ml. Quando a gente administra o minoxidil em via oral de 5 miligramas, ele pode ultrapassar esse threshold cardíaco, que é onde o paciente pode ter algum efeito colateral da parte cardiovascular, mesmo que esses pacientes, quando a gente pega o N total de pacientes que fazem uso dessa medicação, a quantidade de pacientes que vão ter algum efeito adverso, ela é baixa. Lembrando que, nessa linha aqui embaixo, ele traz justamente o threshold que é necessário para haver a resposta quando a gente fala de tricologia de cabelo, que fica em torno de 1,62. Então, justamente por isso, né, por esse threshold de crescimento capilar ser baixo, que estão saindo cada vez mais estudos de formas alternativas do minoxidil que não seja única e exclusivamente o minoxidil de via oral. E um que foi dos mais abordados lá, o minoxidil de liberação prolongada, lembrando que o nome, né, que eles dão para essa classe é o VDPH-L01. Qual que é o conceito desse minoxidil, né? Ele ser de liberação prolongada justamente para a gente reduzir esse pico plasmático nas primeiras 2 horas e aumentar o tempo de exposição desse paciente a essa medicação. E justamente por aquele slide anterior, ele mantém a concentração do minoxidil abaixo do threshold cardíaco, que seria de 20, lá em cima, né? Então, essa é a principal intenção da gente fazer o uso dessa medicação, de ser uma alternativa, e ele mantém também acima do nível do threshold de crescimento capilar em si. Ou seja, a gente fica abaixo do potencial risco cardíaco e acima do necessário para a gente haver, como resposta, o crescimento capilar. Vou trazer uma questão. Como nós vimos no congresso sobre a questão do minoxidil de liberação prolongada, que está em última fase de estudo. Fase 3, né? Nós temos aqui na Galgani já 2 opções de minoxidil. Nós temos o minoxidil de liberação direta, que são as cápsulas. Nós temos o minoxidil de liberação subliminar, com doses ajustáveis. Eu acho que esse é o universo fantástico da manipulação, que é realmente a personalização, você ir tateando esse paciente para ver qual que é a melhor resposta que ele tem com qual dose. E o minoxidil de liberação prolongada, eu tenho um hiperfoco, então já na volta nós fizemos o desenvolvimento analítico de qual seria a metodologia de análise dele, e hoje ele saiu no correio para ser feita a análise desse minoxidil, para a gente começar a dar o andamento de ter a opção desse minoxidil com todos os estudos que são necessários. Então, aí a gente deu o pontapé inicial, agora a gente precisa ver se essas análises, que tem um investimento para isso, se essas análises vão dar ok, se vão manter essa liberação prolongada, se a gente vai já precisa, logo torcemos para que na primeira opção já aconteça, já dê certo, e logo a gente já tem essa opção de minoxidil. E isso também é uma informação importante, eu quero dividir aqui, né, considerando o ambiente seguro de colega para colega.
a gente sempre optar por, viu essa disponibilidade de uma coisa que é extremamente nova, você vê, a gente retornou do Congresso, em menos de 15 dias a gente liberou o que a gente manipulou aqui para fazerem os estudos que são necessários. Então, se você vai optar por fazer isso em alguma outra empresa de manipulação, acho que vale a pergunta, né? Questionar se foram feitos esses estudos que são necessários, essas análises, para a gente saber se realmente é eficaz do jeito que ele precisa ser, porque como a minha irmã explicou, isso tem um custo para a empresa, e não só um custo, mas também leva um certo tempo, né, até ficar prontas essas análises. Quando a gente fala desse minoxidil de liberação prolongada em si, o que eles trouxeram lá, né? 2 principais grandes grupos, né? Ele agindo tanto na densidade capilar, quanto no diâmetro capilar em si. Então, falando de densidade, de 0 a 3 meses, né? O início ali da fase, são poucas respostas, a gente não espera muita melhora nesse início mesmo, e de 3 a 6 meses já vem um aumento de densidade significativa, é o início da resposta clínica que a gente tem nesse paciente, e de 6 a 12 meses já vem aí um certo ganho progressivo, com uma consolidação aí de densidade capilar, e lembrando que de 12 a 36 meses o paciente ele atinge um platô, quando a gente fala de densidade capilar. E de diâmetro já é um pouco diferente, a resposta começa ali também de aumento de diâmetro, né, de 3 a 6 meses, de 6 a 12 meses tem uma fase de estabilização, e de 12 a 36 meses tem até uma leve redução de diâmetro capilar. Isso foi bastante abordado lá no Congresso, para a gente dar essa consciência para o nosso paciente, né? Ele precisa saber realmente, porque qual que é a interpretação que o paciente tem? Bom, ele acha que melhora rápido, mas depois que parou. Mas, na verdade, não é que a medicação parou de funcionar, né? Ela entra numa fase de manutenção biológica, que está explicada aqui pela própria resposta da medicação mesmo, e isso já é esperado. Pri, o que você consegue... a Pri, ela está em... Agora deu certo. Agora deu certo. Gente, assim, né, 2 coisas que eu sempre falo, eu já falava isso, assim, desde 2022, que é muito engraçado também como que veio essa evolução nos congressos, porque eu lembro que em 2021 não teve o AD, então acredito que foi em 2022, se eu não me engano, 20, uma das primeiras vezes que eles trouxeram o minoxidil oral, assim, tão, né, relevante, de forma tão relevante, insistente, acho que foi no AD de 2020, eu lembro, foi 2019, se não me engano, eu estava até fazendo um fellow nos Estados Unidos, e os primeiros slides eram sempre assim, como se fosse um embate entre o minoxidil oral e o minoxidil tópico, e chegava a ter discussões calorosas, né, dentro dos palestrantes que eram da mesma mesa, que quem era dos Estados Unidos, que é mais regradinho, assim, não, meu Deus, é um absurdo passar minoxidil oral, e o pessoal que é da Europa, e o Sinclair, que inclusive é da Austrália, eles são mais zen, não, imagina, vamos passar minoxidil oral e tal. Então, assim, tinham embates ferrenhos mesmo, nossa, será que vai ser seguro, ou será que não, é medicação para pressão, né? E a gente evoluiu para estar hoje falando realmente que, mesmo tendo um estudo, inclusive escrito por um brasileiro, o Dr. Paulo Miller, conduziu a tese de mestrado dele falando sobre isso, que se a gente pega e compara o paciente que usa o minoxidil tópico e o minoxidil oral, ele teria efeitos semelhantes, porém são pacientes selecionados, que expressam bem a enzima que converte o minoxidil na sua forma ativa e que usam regularmente, 2 vezes por dia em solução alcoólica. Então, assim, é realmente difícil da gente pegar esse perfil de paciente. Por isso que hoje em dia, a gente até fala nos 5 Cs, né, que todo mundo opta pelo minoxidil oral, cosmética, adesão, enfim, o efeito que é melhor. Então, a gente já tem isso daqui muito seguro. Quando se fala do minoxidil oral, a nível de efeitos colaterais, eu tenho um artigo aqui que depois eu não sei se eu compartilho, Claro, a gente vai... Eu também separei uns para aqui para mandar para o pessoal. Então, deixa eu mostrar uma coisa, porque eu acho essa daqui a parte mais importante, que a gente não pode deixar de falar sobre isso daqui, que é esse artigo aqui, publicado pelo Grupo Espanhol, que é Efeitos Adversos Graves por erro de formulação do minoxidil oral em baixas doses para o tratamento de alopécia. Por quê, gente? O minoxidil, ele é uma medicação chamada de BIT, baixo índice terapêutico, o que significa que você errar um pouquinho, não é errar um pouquinho, é errar para mexer na pressão do paciente. Então, esse estudo, ele trouxe ali pacientes que tiveram efeitos colaterais graves, como pericardite, derrame pericárdico, realmente uma hipotensão grave, tendo um TCE, porque o paciente bateu a cabeça,
Não por causa do minoxidil, mas porque o médico tinha prescrito 2,5 e a farmácia prescreveu 25, e a farmácia manipulou 25, a farmácia manipulou 10 ao invés de 1. Então, não é o erro de uma vírgula. Então, isso é muito sério, né? Quando o Gabriel trouxe ali esse ponto do, poxa, precisa fazer o teste, é por isso. Né? O artigo que eu tenho com mais relevância de efeitos colaterais foi sobre erro de manipulação. Então, isso importa muito dentro da tricologia, tá? Quando a gente fala dos efeitos colaterais, né, existe uma linha do tempo, que eu gosto muito também de falar sobre essa linha do tempo dos efeitos colaterais, como o Gabriel trouxe, que, primeiro, né, quando o paciente acaba de tomar, a gente precisa conhecer a farmacocinética do minoxidil, ele faz o pico de ação. Então, esse pico da hipotensão e da taquicardia pode acontecer nas primeiras horas. Como que a gente soluciona isso? Orientando que o paciente tome de preferência à noite, porque ele não vai sentir o efeito colateral de tentar levantar, né, ter uma síncope. Então, geralmente, eu oriento para o meu paciente que ele comece tomando sempre uma dose menor, para a gente fazer esse teste, né, se ele vai adaptar bem, à noite e, de preferência, junto com uma comida salgada, a hora que ele vai jantar, por exemplo, porque aí você já está, inclusive, fazendo aquele pico pressórico. Tem alguns artigos até que os médicos prescreveram o minoxidil junto de um comprimidinho de sulfato de sódio, sulfato de sódio, né, como se fosse realmente sódio, para o paciente tomar para fazer esse pico pressórico. Não acho que é necessário, mas teve relato, tá? Quando a gente vai para os próximos efeitos colaterais, né? Ali o retenção de fluido, edema periocular, edema de membros inferiores, como que a gente pode resolver isso? Nas mulheres, prescrever espironolactona, tá? Desde a dose de 50 miligramas, junto do minoxidil, já melhorou esse efeito colateral. Quando em homem, prescrever a furosemida de 40 miligramas por uns 30 dias, geralmente o corpo mesmo tende a ajustar esse efeito colateral, tá? E a hipertricose também foi resolvida com o uso da espironolactona ou a bicalutamida associada nas mulheres. Então, eu trago isso porque eu falo sempre que, para mim, não tem uma desculpa para o paciente não tomar minoxidil oral. Se ele não tiver adaptado, ou se ele estiver tendo efeitos colaterais, a gente vai para a formulação sublingual, mas é importante que o paciente faça uso, porque não estou falando só de um vasodilatador, que senão a gente dava nitroglicerina para o paciente, a gente está falando de vários outros efeitos, como aumento de fatores de crescimento, diminuição de inflamação perifolicular, até mesmo um possível efeito antiandrogênico, ele vem sendo questionado. Então, por isso que eles aprofundam tanto nesses estudos, tentando aí fazer esses de liberação prolongada. Exato. Bom, vamos lá, então, para as opções tópicas. Lembrando que o minoxidil, depois que ele veio, o minoxidil oral, o uso tópico, se os pacientes não gostavam, eu acho que eles passaram a gostar ainda menos. Até porque a gente precisava de um uso 2 vezes ao dia. Nós que já somos mulheres, já temos dificuldade de usar um filtro solar 2 vezes ao dia. Você imagina usando algo no couro cabeludo, aí tinha questão de sensorial, tinha questão de resíduo, geralmente eram veículos alcoólicos, geralmente tinha né? Glicol, ele irrita, resseca, muitas vezes era subjugada as formas dos sais de minoxidil que a gente tem. A gente tem 2 opções de minoxidil, que é o minoxidil base e o minoxidil sulfato. Eu até perguntei, Pri, qual é o seu favorito? Porque a gente consegue fazer aí uma opção dual, que a gente tem metade do sulfato. Eu tinha até antigamente, eu achava ruim as opções em mousse, mas na verdade, cosmeticamente, elas são mais bem aceitas, desde que ela não tenha esse residual, ela não tenha tantos ésteres emolientes, mas a gente nunca pode deixar de ignorar uma parte que vem para cá, e aí eu trago a bola completamente para mim, dentro do laboratório, que eu preciso analisar qual é o comportamento desse sal. Ele é mais lipossolúvel, ele é mais hidrossolúvel. Com o que ele está associado, qual é o tamanho da molécula, quando eu consigo deixar ele totalmente solúvel no sistema para ele não recristalizar dentro do folículo e ele não agredir. Então, eu digo que a grande maior parte do sensorial ruim do minoxidil também era por conta da forma que ele estava sendo manipulado. E não digo manipulado errado, eu digo a gente consegue melhorar cosmeticamente. Eu falo que os ingredientes inativos de uma fórmula, na grande maior parte, a última coisa que eles são é inativos.
eles fazem a mágica da fórmula acontecer. Então, eu até coloquei aqui já um QR Code para os médicos entrarem. Todo esse material que a gente está disponibilizando aqui, eu disponibilizei de 2 formas. Uma é um material que você consegue ler, consegue fazer uma análise, entender o porquê, e o outro é um copia e cola, que ajuda demais. Então, várias opções de minoxidil tópico, associações também, estão todas lá, e aí é só realmente usar e abusar, a gente consegue ter embalagens que ajudam, enfim, aí a gente consegue brincar bastante na prescrição. Pri, acho que dá para a gente falar um pouquinho sobre os antiandrogênicos tópicos, né? Acho que também, né? Eles colocaram coisas que meu paciente não pode ficar sem, tá? Minoxidil, oral ou sublingual, e um inibidor de andrógeno, finasterida ou dutasterida. Eu sempre falo que o tópico, ele veio, né? Eu costumo falar com o meu paciente que todo bom tratamento ele é feito baseado em 4 pilares. Quais que são esses 4 pilares? Reposição, eu preciso olhar o que falta e aí eu prescrevo, porque assim eu faço uma prescrição personalizada. Segundo, o pilar oral, que é prescrever o que trata a fisiopatologia. Minoxidil serve para tudo, mas não trata nada. Se é androgenético, eu preciso tratar andrógeno, então eu preciso de antiandrógeno. Mas tudo que eu queria passar para o meu paciente oral, que ele não está adaptado, ou que ele não quer, ou que ele tem medo, eu tenho a via tópica. Então eu falo sempre, a via tópica serve exatamente para o que eu queria te passar oral, mas você vai ter efeito colateral, você tem medo, ou você não quer, como é um clobetasol, por exemplo. Então, vir agora com a dutasterida, com a espironolactona, com a finasterida tópicas, resolve 100% dos meus problemas. Eu uso muito aí no meu consultório. Aqui a gente trouxe um resuminho, né? A Pri já explicou tudo que a gente precisava dos antiandrogênicos tópicos, a gente só colocou aqui, né? Um estudo que eles trouxeram de aumento de densidade com a finasterida tópica, né? Já está em fase 3, utilizada 0,25%, e que 0,1% sem ganho adicional com minoxidil na faixa de 0,025 a 0,1. Isso aqui eles também abordaram bastante lá, eu decidi trazer, então lembrando, né? Ferramenta muito útil em associação, combinada com outro tipo de terapia, pensando na fisiopatologia da doença, como que a gente consegue melhorar, né, a resposta do paciente como um todo. Uma frase que eu posso complementar: finasterida tópica, a melhor forma é o etossoma de finasterida. Tem um estudo falando sobre a forma etossoma, então a gente consegue fazer algo que é bom, chegar mais rápido. Então, pensando sempre na molécula, ela tem uma absorção muito melhor numa forma lipossomada com uma bicamada lipídica e o álcool dentro, porque ela tem uma melhor solubilidade em álcool, então o etossoma de finasterida é uma das melhores opções. De androgenética, acho que era isso, né, Pri? Principal? Principal era isso daí. Abordamos muita coisa. De lado aí, que a gente teve, acho que umas 4 ou 5 aulas de androgenética, por exemplo. E agora um dos grandes temas que as pessoas mais pediram para a gente, né? Afinal, é o que está em alta hoje no consultório. A gente sabe, né, do uso das canetas emagrecedoras, do uso dos GLP-1 associado à queda de cabelo. E a principal mensagem que ficou para mim lá: não é uma entidade única. E isso a Pri já comentou, né? Da gente não achar que é um eflúvio por si só e ficar nisso mesmo. O que eles bateram a tecla muito: diagnóstico de alopécia androgenética subclínica. Paciente ainda não tem diagnóstico fechado, não faz tratamento. O eflúvio em si, ele não desencadeia, mas ele mostra aquela alopécia androgenética que o paciente ainda não tinha o diagnóstico. Então, pensando na fisiopatologia, né, do eflúvio shedding difuso, a alopecia androgenética, já aquela processo de miniaturização progressiva e crônica, e um erro clássico, a gente achar que é só um eflúvio e que isso vai melhorar sozinho, sem a gente fazer a tricoscopia desse paciente. A tricoscopia, de novo, né, Pri, foi muito abordado em todas as aulas que a gente assistiu lá, justamente porque ela ajuda a gente a fazer esse diagnóstico diferencial, ajuda a gente a ver se o paciente tem essa possível alopecia androgenética que ele ainda não tem diagnóstico, porque isso muda o tratamento, muda completamente a forma da gente tratar e a forma da gente abordar esse paciente. Se a gente acabar tratando um paciente como um quadro de eflúvio sozinho, o paciente tiver, né, um quadro de alopecia androgenética subclínico que ele não tinha diagnosticado, o paciente não vai responder, e pior ainda, ele vai piorar.
né, a gente não vai ter a resposta que a gente precisa. Então, a gente tem aí, né, se o paciente ficar sem tratamento, uma perda de densidade sustentada, um afinamento progressivo e uma recuperação incompleta desse paciente, pensando no longo prazo. Lembrando, se a tricoscopia é um erro e a alopecia androgenética presente de novo, ela muda a conduta. Pri, alguma coisa para adicionar sobre isso? Não, eu acho que isso daí faz total sentido, a gente precisa olhar isso. Falando até, né, sobre essa questão, eu sempre falo isso, gente, assim, eu recebo muito paciente no meu consultório que, assim, eu poderia ficar feliz, mas é uma coisa que eu fico triste, porque são pacientes que passaram, talvez, em outros profissionais, e que tiveram algumas respostas que não é o que o paciente queria, mas não é só sobre o que o paciente queria ouvir, mas é porque eu sei que por muito tempo, né, e muitos livros falavam, eflúvio telógeno agudo não se trata, passa só, pronto, um ataque, um Pantogar, Gente, assim, não é, sabe? Pode ser que esse paciente esteja abrindo uma androgenética, a tricoscopia é fundamental. Mais do que isso, se eu pegar todas essas formulações, esses nutracêuticos, e eu olhar a prescrição atrás, né, a formulação, eles têm 100% da nossa necessidade diária. Eles não podem ultrapassar isso, até porque senão faria excessos. Então, se eu pego, por exemplo, o zinco vai ser sempre no valor máximo de 10 a 15 miligramas dia, porque se ultrapassa, você passa 100% da necessidade diária, e aí você não é liberado pela Anvisa estar nesse formato pronto. Se o paciente ele tem uma deficiência de zinco, você dá a necessidade diária, tipo 10 todo dia, com o zinco de 68 no exame, ele não vai chegar aos 100 que eu preciso. E os artigos já comprovaram que quadros de eflúvio telógeno e alopecia androgenética são acelerados com zinco abaixo de 100. Eu tenho esse artigo, inclusive, sobre a alopecia androgenética. Eram 2 irmãos que eles acompanhavam, um tinha um problema de deficiência de zinco, desde a infância, o outro não. E esse daqui, ele tinha uma alopecia androgenética muito mais acelerada. Então, a gente precisa aprender a olhar isso e repor de forma individualizada. Então, eu preciso dosar no meu paciente zinco, selênio, cobre, ferritina, vitaminas A, D, E, B9 e B12, para que eu faça uma prescrição personalizada. Por isso, tudo meu é manipulado, porque eu não vou passar simplesmente um pronto se ele estiver com a deficiência só do zinco ou só do selênio, que muita gente esquece de olhar, e é fundamental nesses casos de emagrecimento, até porque o GLP-1, inclusive, os análogos de GLP-1, eles alteram muito o hormônio da tireoide, tá? A gente precisa ficar de olho nesses hormônios nos pacientes que estão fazendo uso desses análogos, e muito disso se justifica porque eles fazem depressão de selênio, e o selênio é uma enzima fundamental para fazer os hormônios tireoperoxidase, que fazem lá T4, T3. Então, aprender a solicitar exame para fazer prescrição personalizada e fazer tricoscopia para o diagnóstico certo. É isso que muda, né, Pri? A resposta terapêutica de um paciente para o outro. Exato. Isso que muda. Pode falar, Má. Pode falar. E quando a gente fala sobre a queda expressiva, né, Pri, e aqui tem um detalhe, a gente está no Mato Grosso do Sul, aqui a gente está do lado do Paraguai, existe muitas pessoas utilizando a tirzepatida, eu acho que se o que se vê em São Paulo aqui, a gente acaba vendo dobrado, então a gente tem aparecido muito mais. E como se fala muito na queda, e essa foi uma das perguntas que sempre quando a gente abriu uma caixinha de pergunta, era o que mais tinha engajamentos, que as pessoas mais pediam era a questão da queda ligada aos análogos. Eu tentei fazer de uma forma mais visível, mais visual, onde eu tentei trazer dentro do eflúvio telógeno todos os eixos que podem estar relacionados. E quando vem com o uso dos análogos, quais eram esses eixos mais predominantes que a gente poderia ter um olhar mais voltado quando a pessoa está fazendo uso desses análogos e na prescrição personalizada, trazer um foco maior para essas opções. Então, dentro desses eixos, eu trouxe alguns que eram, que vários foram citados lá, né, mas ele, puxando para o lado do eflúvio, trouxe a questão nutricional, que daí a gente fala sobre os minerais, fala sobre todas as vitaminas e tudo que possa estar envolvido, o eixo inflamatório, o eixo de estresse que esse indivíduo ele está passando, então a gente pode ver com formulações com fármacos que são adaptógenos, a gente tem um que, assim,
eu amei. Quando eu olhei, quando eu ouvi, meus olhos brilharam, porque se falou muito mais esse ano, que foi o eixo mitocondrial. Então, a gente olhar para a mitocôndria de uma forma diferente, ela como um papel fundamental ali dentro daquele folículo mesmo, e como que ela consegue corroborar. E o eixo microcirculatório, que daí, no caso, a gente está falando das outras opções, né? E aí o Gabriel vai citar um pouco mais desses eixos que eu trouxe como eixos predominantes do eflúvio telógico. Eu não vou entrar aqui na fisiopatologia de cada um muito específico, mas é assim, né? O nutricional basicamente fala sobre déficit proteico de micronutrientes e de balanço nitrogenado negativo como uma das potenciais causas. Como a Pri falou, né? Ferro, zinco, vitaminas do complexo B, que são cofatores de matriz. Eles bateram muito a tecla sobre a ingestão adequada de proteína para todos os pacientes. Inclusive, a gente teve uma aula onde praticamente não foi falado outra coisa a não ser a gente bater nessa tecla de que o paciente precisa fazer uma ingestão de pelo menos 1 a 1,6 gramas por quilo de dia de proteína, porque senão a gente não dá o substrato que precisa para fazer, né, a manutenção como o paciente precisa. Quando a gente fala do eixo, deixa eu só mudar aqui rapidinho, do eixo inflamatório, pensando no estresse oxidativo e no processo de microinflamação que existe ali na região folicular, então ele é um loop metabólico, né? Inclusive, isso é uma das coisas que eles falam muito para a gente utilizar, né? Eles até trouxeram a possibilidade de usar o Roma, né, para a gente abordar esses pacientes pensando já nessa resistência insulínica prévia, que às vezes o paciente também não tem diagnosticado, e vira um loop isso, né? A resistência insulínica associada ao processo inflamatório, ele se retroalimenta, e a gente precisa avaliar isso, né? O Roma, ele é uma das ferramentas onde a gente consegue fazer o diagnóstico dessa resistência insulínica, às vezes 10, 15 anos antes de vir a diabetes em si, então como uma potencial ferramenta para a gente utilizar no consultório. E como que eles agem, né? A gente colocou aqui na parte do eixo inflamatório os tratamentos que foram sugeridos na aula, né? Esteroide com esteroide tópico, para a gente evitar, às vezes, naquela fase de shedding mesmo do paciente, ter pelo menos um controle ali, né? Fazer a melhora metabólica desse paciente. Inclusive, teve uma das aulas onde eles citaram o GLP-1 em monoterapia para a gente tratar o paciente em si, ou seja, o paciente fez uso do GLP-1, né, ou seja, a curto prazo, realmente, o paciente perdia cabelo, mas quando a gente via o estudo desse tratamento desse paciente a longo prazo, os pacientes tiveram uma melhora de crescimento capilar justamente pela melhora desse eixo inflamatório, dessa resistência insulínica. Se a gente pensar nisso a longo prazo, a gente consegue ajudar o paciente. Mensagem-chave desse eixo inflamatório: suporte antioxidante anti-inflamatório do microambiente folicular, e a Marcela colocou algumas sugestões aqui de anti-inflamatórios fitoterápicos que a gente consegue utilizar. Então, o curcumicel, que é a cúrcuma micelar, a gente consegue aí uma dose menor com uma melhor biodisponibilidade, NAC, resveratrol, enfim, a gente tem uma infinidade. Você é fã, né, Pri? Adoro, vou dar então também 2 dicas que eu gosto muito, tá, pessoal, para esses pacientes do emagrecimento, pensando tanto nesse eixo metabólico mitocondrial e no eixo nutricional, tá? Eu gosto muito do Incel, da Biotech, de 100, 200 miligramas, gosto dele porque ele faz esse pool e ele, além disso, tem ômegas, tá? A gente precisa lembrar que o paciente, às vezes, está depletando ômega também, é importante para fazer membrana celular. Gosto muito desses antioxidantes. Um dos que eu gosto muito também, tá? Amo a coenzima Q10, mas eu prefiro ela sempre estabilizada, né? Ali o Maxolve, então a gente faz ele em gotinha, não é tão palatável, então acaba usando outros que são mais fáceis de manipular junto, como o curcumim. E gosto muito também, dentro desses antioxidantes, gosto da ashwagandha de 200 miligramas, tá? Para esses pacientes. E gosto muito também do Zafrin, de 250 a 500 miligramas, que ajuda a controlar cortisol. Então, são aí medicamentos que eu uso. E para esses pacientes que estão emagrecendo, principalmente que vieram de uma obesidade, eu gosto muito da berberina, 250 a 500 miligramas também. Então, eu sou fã desses que a gente consegue manipular de acordo com o paciente, né? Quem é o paciente que está ali na nossa frente. Você citou exatamente meus queridinhos de coração. Ô, Pri, e só uma dica, ó, cápsula de curcumicel com o Maxolve, a gente consegue colocar dentro de uma cápsula. Facilita muito, não mancha dente, não tem problema de sabor, ela ajuda bastante. Já que são óleos, né?
Ó, resumo então, geral, de GLP-1 e eflúvio. Primeira coisa, tratar o eflúvio, essa fase aguda, né? Estabilizar o shedding que o paciente tem, fazer uma orientação desse paciente, principalmente alinhamento de expectativa do médico do paciente, isso precisa ficar esclarecido para ele. A gente corrigir esses fatores desencadeantes de acordo com os eixos que a gente trouxe, corrigir a base metabólica. Falei, a ingestão proteica de 1,6 gramas de proteína por quilo por dia é fundamental para o paciente ter o substrato necessário, treino resistido, hidratação, e aqui eu trouxe uma frase que eles trouxeram, até coloquei entre aspas, porque o colega falou exatamente isso, multivitamínico para todos os pacientes que estiverem muito corridos, eles usaram exatamente esse termo, e não conseguirem ter a ingesta adequada de micronutrientes através, única e exclusivamente, da alimentação. Identificou a alopecia androgenética nesse paciente, muda tudo. A gente considera fazer o tratamento associado, né? Considera os antiandrogênicos quando eles forem indicados, considera o minoxidil quando ele for indicado. Lembrando que o objetivo é a gente preservar esse folículo e evitar uma progressão estrutural de miniaturização e a gente melhorar esse paciente no longo prazo. Fazer uma abordagem combinada nesse paciente. Um insight que ficou lá, o GLP-1, ele pode melhorar a resistência à insulina nesse paciente, como eu já havia comentado antes, ele monoterapia a longo prazo foi associado a uma melhora de crescimento capilar nesse paciente. Fazer o controle de inflamatório, né? Quando ele for indicado, eles falaram até do esteroide tópico, para o paciente em fases principalmente agudas, para fazer um controle ali mais a curto prazo mesmo, e o suporte dos eixos nutricionais que a gente acabou de destacar aqui para vocês. Má, fala um pouquinho desse suplemento que a gente fez aqui. Exato. Dentro das suplementações, dentre esses mais queridinhos, e como eu tenho uma busca muito expressiva, eu fiz um estudo, fiz uma análise, fiz uma formulação, que eu carinhosamente chamei de Nutriforce, mas a gente sabe que tem os suplementos que são mais hypados, como o Nutrifol, que é o que estava presente lá no congresso, né, é um suplemento caro, e a única coisa que eu quero trazer aqui de informação que é relevante é, quando a gente manda prescrever, essas suplementações, elas não ficam baratas. Uma das coisas que muitas vezes dificulta a prescrição é fazer ali um balanço de todos esses suplementos que tornem acessível para o paciente. Como eu fiz toda essa análise, trouxe alguns produtos que são de marca, como Blumé, ActriSave, silício orgânico estabilizado em colina, que são produtos nutracêuticos que são mais caros, eu faço eles em lote. Quando eu faço em lote, eu consigo fazer um ajuste, uma precificação diferenciada, que eu consigo baixar e tornar possível essa suplementação. Lembrando que, óbvio, quando a gente consegue personalizar ainda mais, sempre é melhor. Bloco 3, falar um pouquinho rapidinho sobre líquen planopilar e frontal fibrosante. Né, lembrando que são duas patologias aí, que uma é considerada uma variante clínica da outra, então não são doenças diferentes, são apresentações diferentes de um mesmo processo, uma um padrão mais inflamatório, mais agudo, a segunda já um padrão mais lento e silencioso, abordado muito no congresso, diagnóstico, reconhecer o diagnóstico de frontal fibrosante em homem, inclusive um dos slides que ficou muito evidente lá é, paciente teve acometimento de costeleta, pense primeiro em frontal fibrosante antes de pensar em areata. Faça o diagnóstico diferencial desse paciente, um dado muito importante que eles trouxeram, 1 a cada 5 homens que tem frontal fibrosante, o diagnóstico correto seria frontal fibrosante, eles diagnosticados com alopecia areata. Eu gosto muito de ver a Pri falando sobre esse assunto, porque aí Gente, eu sou suspeita, então, para falar de cicatriciais, porque, assim, hoje eu estava com 2 fellows no meu consultório, eu fiquei brincando que eu deveria abrir o ambulatório de FAPD, eu vou parar de atender consulta e vou agora abrir ambulatório de FAPD. Porque os médicos aqui de São Paulo descobriram que está tendo tricologia, quem faz transplante, e aí mandam todos para mim. Gente, a gente não pode mais deixar esses diagnósticos passarem, tá? Alopecia frontal fibrosante. Para de ficar procurando só a mulher que está com a testa aqui atrás. A gente precisa começar a ficar atento aos primeiros sinais, aos pequenos sinais. O que são esses pequenos sinais? Paciente que começou a ter pápulazinhas acne-like, né, que parece uma acne, mas na verdade é ali esse excesso, essas pápulazinhas, pápulas faciais, pode ser o primeiro sinal de uma frontal fibrosante.
perda de sobrancelhas, pode ser. E mais do que isso, né, teve uma palestra da Fernanda Gavazzoni, falando sobre os formatos diferentes. Então, a gente começar a pensar agora que ela trata-se de uma alopécia marginal, não é mais só aqui. A gente precisa começar a olhar essa região mofiásica, retroauricular, tá? E principalmente nos homens. Era um diagnóstico só de mulher, homem, perdendo barba, costeleta, e no homem ele tem um sinal muito interessante que chama watch sign, que é o sinal do relógio, porque como tem a perda de pelos corporais, pode se manifestar com perda principalmente nessa região, tá? Então, lembrar de olhar, examinar o paciente como um todo, ok? Então, para mim, eu acho que a gente precisa realmente se concentrar em frontal fibrosante, quadros de FAPD, não achar que é só uma alopecia androgenética, tem que ter uma boa tricoscopia para descartar aí uma cicatricial. E o próximo slide é sobre aquele warning que a gente teve, deixa eu até pular aqui. Você lembra desse slide que eles falaram? Gente, eu acho que isso daqui foi uma das mensagens que ficou mais lá. A importância da gente fazer a avaliação correta desse paciente, né? Ver se não tem um diagnóstico por trás. Eles falaram muito sobre o paciente, às vezes, não ter aquela cara de uma cicatricial em si, mas ele já tem um processo inflamatório que está ocorrendo e a mensagem principal, evitar lasers ablativos em pacientes com FFA. Esse daqui foi um caso que eles citaram lá. Esse daqui era o caso da paciente antes, ou seja, se você olha a olho nu, ok, né? O paciente tinha diagnóstico prévio, fez o laser, e esse daqui foi um caso gravíssimo que teve de efeito colateral, né? Olha aí o que aconteceu com a paciente. Eu trouxe aqui, inclusive, o nome do estudo desse relato de caso aqui, para depois, né, aprofundar no assunto. Mas mensagem principal disso daqui: tomar cuidado para o diagnóstico não passar despercebido, indicar para o paciente um laser ablativo, quando, na verdade, a gente poderia ter um efeito colateral muito ruim, como naquele caso. Quando a gente fala de base terapêutica, né? De novo, combinada e individualizada, como todas as patologias que a gente está falando aqui. Lembrando, líquido plano pilar, paciente, a maioria, né, mais de 60%, mulher acima de 60 anos, com queixa de burning, sensação de queimação, dor e prurido, e coceira em região de couro cabeludo. Opções terapêuticas que a gente tem para isso. Às vezes, utilizar um corticoide tópico de alta potência, como clobetasol, como alternativas, né? Aqui eu vou citar bem por cima, mas o tacrolimus, primecrolimus, eles até citaram a triamcinolona, né, injetável na borda das placas para pensar em reduzir mesmo essa queixa principal que o paciente tem nesse quadro agudo. Sistêmicos, opção, doxiciclina, né, como efeito anti-inflamatório. Quer falar um pouquinho da dose? Que eu achei isso aqui muito, muito interessante, né? Uma coisa nova. Bom, muito interessante. Eu vou falar um pouquinho também sobre o que é a realidade do Brasil, tá? Doxiciclina, até pouco tempo atrás, a gente usava doxiciclina. Eu sempre expliquei isso para os meus pacientes, que a gente usa a doxiciclina, que é antibiótico, com uma função imunomoduladora, para modular ali a função dos linfócitos, antilinfocitária. Então, que ela não servia mais como antibiótico, então a gente usava só para esse padrão inflamatório. Mas a gente usava a dose do antibiótico, que é doxiciclina, 100 miligramas ao dia, ou às vezes até 2 vezes ao dia. E os estudos agora, eles tiveram um estudo comparando os pacientes que tomavam 40 ou 50 miligramas dia e aqueles que tomavam a dose de 100 ou 200 tinham a mesma resposta. Então, isso é muito bom, porque a gente consegue diminuir o efeito colateral do paciente, aquela dor no estômago. Então, hoje em dia, eu prescrevo para o meu paciente doxiciclina, do CAPS, que pode ser ela até revestida, que isso melhora ainda mais a entrega, na dose de 40 miligramas para esses pacientes que vão precisar usar por 3 ou 6 meses. Então, isso foi uma boa aí pedida. Muito diferente, né, Pri? Esses daí eu acho que foi um dos principais assuntos abordados assim lá na AD. Eles bateram a tecla realmente nisso, né, nessa diferença de dose e o paciente tendo o mesmo resultado clínico. Colocaram também como tratamento de suporte a opção do cetirizine, né, para o prurido em si, na dose de 30 miligramas dias, ou em pacientes idosos aí fazer a opção da naltrexone low dose, né, na dose de 4,5 miligramas por dia. Lembrando também, né, não existe um protocolo único, cada tratamento ele é individualizado e personalizado. E aí tem um detalhe, a Pri me mandou uma mensagem: preciso saber qual é o melhor veículo para essa formulação do Dr. Safiro, que é uma associação de tacrolimus, clobetasol e minoxidil. E aí tem algo que eu amo, que é rodapé de slide. Peraí, volta Gabriel, por favor. Eu sempre olho com um olhar farmacotécnico que muitas vezes não vê. Então, quando eu fui abrir essa formulação, de início eu olhei e falei, ok, uma formulação tranquila,
dá para a gente fazer uma loção capilar e tá tudo bem. Porém, destrinchando tecnicamente essa formulação, no primeiro fármaco eu já vi que ele era, o tacrolimus, ele é muito insolúvel, ele é um macrolídeo, então é difícil a solubilidade, ele precisa de uma faixa de pH muito específica, ele precisa de um co-solvente específico para fazer com que ele tenha uma solubilidade nesse meio, fotossensível, ou seja, é um fármaco chato. E ainda nós temos duas possibilidades, que é a opção amorfa e a opção em cloridrato, então a gente precisa fazer aí uma escolha, que a partir do fármaco mais chato, a gente vem para o segundo fármaco para ver qual que é a melhor opção que a gente vai trazer. Então, aí eu vi que a partir do momento que ele era um fármaco muito insolúvel, trazer as outras opções, que o clobetasol já era insolúvel, e o minoxidil, eu tenho a opção dele mais lipossolúvel. E aí foi onde eu vi, opa, cancela tudo aquilo, eu preciso deixar ele numa faixa de pH muito curta para ele ficar estável. E aí é legal, é interessante que vem os nossos filhinhos. Então, ele está aqui descansando em berço esplêndido, porque eu preciso ver ele diariamente. Então, eu coloquei ele em uma formulação que, obviamente, eu não dispensaria, mas é a mais indicada, em um mousse, junto com uma formulação livre de álcool, livre quanto menos água, melhor, para ela ser mais permeável e deixar menos resíduos. Então, eu falo que eu vim com duas opções dentro do nosso formulário, que é a opção do mousse, que ele tem uma usabilidade melhor, a gente não pode esquecer que é uma pessoa que vai utilizar, então a gente tem que, não pode tirar esse viés, e vim com mais duas outras opções, que na verdade são sérums, que eu preciso ter uma característica mais lipossolúvel neles, onde a pessoa pode aplicar com um biquinho. Então, tem que olhar o fármaco como um todo. A melhor faixa de pH é de 4 a 5, então eu tenho que achar a faixa de pH exata e ideal para todos eles. E eu até coloquei em uma matriz aqui para ver qual das duas opções escolher, porque tem essas duas opções. Então, tem nesse paciente, vendo o paciente lá do outro lado, personalização. Personalização, 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 por que não, né? E lembrando que a dose, né, que ele recomenda, tacrolimus 0,03, clobetasol 0,05, minoxidil 5. Aí, agora, eu vou fazer um comentário, volta ali 2 slides, porque, gente, eu gosto de falar da realidade do Brasil, tá? Ó, qual que é a conduta deles? Primeiro, prescrever, então, corticoide tópico, depois intercalado com o tacrolimus. Hoje em dia eles estão tentando fazer já associado, corticoide, tacrolimus e minoxidil. A doxiciclina, sempre como primeira opção, porque eu sempre falo, a doxiciclina é boa porque você não precisa de exames de sangue, ela não tem efeitos colaterais sistêmicos, que você precisa mapear, tipo, função hepática, função renal, então ela sempre foi minha primeira escolha também. Agora eu estou indo para essa formulação em duocaps, 40 miligramas, menos intolerância, mas ainda é um antibiótico, então eu não consigo controlar o meu paciente por longos períodos com ela. Eu vou usar no máximo 3 a 6 meses, mas é uma doença genética que esse paciente vai ficar o resto da vida tendo que controlar. E aí, para onde eu vou? Qual que é o meu próximo passo? Eu sei que a gente ia muito para a hidroxicloroquina, porque é um antilinfocitário utilizado no lúpus, era a opção que a gente tinha. Porém, gente, a realidade do Brasil é que a hidroxicloroquina pigmenta quem é moreno. Do meu fototipo para cima, o paciente fica cinza, e eles odeiam. Eu tenho um paciente que deixa de tomar, não é pelo efeito colateral de fundo de olho, é porque ela ficou cinza. Então, a gente precisa considerar isso na realidade que a gente vive, tá? Então, sendo bem honesto, vou dar um spoiler para vocês, mas quando é paciente meu de líquen plano pilar, hoje em dia, depois da doxiciclina, eu vou direto para o inibidor da JAK. Eu tenho muita mão nele, eu tenho segurança com quem faz, então eu vou e eu tenho boa resposta. Quando é alopecia frontal fibrosante, se estiver bem controlado com um tópico e a doxiciclina já melhorou aquela descamação perifolicular e tudo mais, eu vou para a naltrexone de 3 a 5 miligramas manipulado, que tem ótimas respostas, tem estudo e não tem efeitos colaterais. Então, hoje em dia, na minha prática clínica, honestamente, eu meio que passo esse pilarzinho ali, esse passo da hidroxicloroquina, eu pulo ele, tá? Por adesão que eu vi no meu consultório, por queixas dos efeitos colaterais, eu vou para o inibidor JAK ou oral ou tópico e eu entro com a naltrexone também. Só queria complementar isso daí, porque é a realidade do Brasil. Inclusive, né, Pri, um dos grandes highlights que a gente teve lá, a palestrante fez questão de destacar que, né, a estrela de inovação, o grande prêmio vai para nenhum outro de que os inibidores da JAK, né, falando
mais para frente a gente vai comentar na alopecia areata, mas também essa indicação para líquido plano pilar e frontal fibrosante, né? Eles atuam pela primeira vez, a gente está começando a tratar a via de uma maneira específica em si, né? Tem um potencial, principalmente para casos refratários, esses pacientes que são poupadores de corticoide, paciente que está com doença ativa, né, persistente. O que eles bateram muito lá, que a gente já tem disponível aqui na nossa farmácia de manipulação, é o tofacitinib tópico a 2%, numa estrutura lipossomal. Eu adoro olhar rodapé de estudo científico, e quando eu comecei a estudar por conta do Gabriel, o Tofa, eu vi que eles usavam uma fórmula nos estudos que era uma fórmula compounding, ou seja, uma fórmula manipulada, com o tofacitinib em lipossomas. A gente consegue uma melhor permeação, a gente consegue tirar o viés de permeação desse fármaco, então ele é realmente uma estrutura infinitamente melhor para uso tópico. A gente precisa ter muito estudo, precisa ter método analítico para fazer, e a gente consegue deixar a fórmula muito mais, além de tudo, elegante. Lembrando que a colega lá, a prescritora, ela recomendava tanto na fase ativa da doença, quanto na parte da manutenção, como que ela usava fase ativa 2 vezes por dia, e fase de manutenção, ou seja, aquele paciente que já está no quadro estável, você diminuir para uma dose diária, ou até mesmo fazer em dias alternados. Lembrando que essa medicação pode ser adicionada ou substituída de acordo com a indicação de cada paciente, lembrando de novo que o tratamento ele é individualizado. E agora nós vamos para fechar com chave de ouro essa nossa conversa aqui, que eu acho que a gente não podia deixar de falar, porque esse caso aqui, inclusive essas fotos são dessa pessoa que aqui vos fala. Esse foi o meu caso de tratamento de alopecia areata. Eu abri o quadro já há alguns anos atrás, e eu fiz questão de trazer os inibidores da JAK como a possibilidade terapêutica e revolucionária no tratamento, porque eu tenho propriedade para falar sobre isso. Tanto que, quando eu abri o quadro, né, eu fazia pós-graduação de dermatologia em São Paulo, fiquei 5 anos lá, e o que eu escutava? Ah, não, isso aí vai melhorar, não precisa fazer nada, passa um clobetasol tópico ali, e vai crescer de novo. E eu não tive essa resposta. A gente sabe que os pacientes podem progredir. Eu nunca tive um quadro de remissão como eu tive quando eu comecei a fazer os inibidores da JAK. Então, aqui, ó, essa primeira foto no início do tratamento, que foi mais ou menos acho que uns 3 anos atrás. Após 6 meses de tratamento, e a gente vai falar bastante sobre o tempo daqui a pouco. Essa foi a resposta que eu tive hoje, né, com 26 meses aí de tratamento contínuo, de couro cabeludo, sempre ser depilado, inclusive preciso cortar o cabelo a cada 15, 20 dias no máximo, porque desbancou a crescer, né, não tem mais nenhuma placa em região de couro cabeludo, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre os inibidores da JAK na alopecia areata em específico. O que realmente mudou? Historicamente, não falando de muito tempo atrás, porque dermato estava fazendo o quê? 2017. Para a gente era o quê? Sem tratamento eficaz sustentável. Ah, não, pode utilizar aqui um corticoide de alta potência tópico, né, vai crescer. Eu escutava muito isso, vai crescer. Né? Então, assim, alinhar a expectativa médico-paciente, né, primeira coisa. E foi a primeira vez que a gente está tendo, né, um impacto direto na fisiopatologia. Não vou fazer, né, eu separei mais ou menos uns 10 ou 15 slides para os aventureiros da Imuno, como eu, falando especificamente sobre isso, né, tanto das cicatriciais quanto aqui da alopecia areata, né, então atua onde, né, no eixo do interferon gama, como início da doença, e na interleucina 15 como manutenção do processo de inflamação. Então, pela primeira vez, a gente está tratando o mecanismo em si, e não só o sintoma, ou especificamente a queda de cabelo daquele paciente. Pensando na fisiopatologia, né, na via JAK-STAT, sabemos que, né, tem o colapso do privilégio imunológico que a gente tem naquele folículo, a gente tem o infiltrado de TCD8, ativação da via JAK-STAT, levando essa inflamação perifolicular contínua e sustentada, e é justamente aqui que o inibidor da JAK ele age, né, ele interrompe esse eixo central da doença. Então não é um caso de imunossupressão em si, ele é um caso de imunomodulação direcionada desse paciente. Eu acredito que é importante destacar isso, porque, para mim, foi o que melhorou muito o meu quadro. Aqui eu trouxe um algoritmo, que foi inclusive abordado em um das palestras lá. Ele é um algoritmo geral, assim, né? A gente não ignora o que a gente já fazia antes para tratamento, principalmente
de casos leves, né? O paciente que abriu uma placa, você pode, né, utilizar o corticoide intralesional, você pode utilizar ele tópico, pode utilizar como alternativa o minoxidil tópico a 5%, e aí já temos a possibilidade dos inibidores da JAK tópicos, né? Aqui eles colocam como de moderado para frente, mas lembrando que esse paciente precisa ser acompanhado. Rotineiramente, eu falo que é um casamento com o dermato, não tem como, porque a gente precisa avaliar a progressão desse paciente. Né? Se a gente não faz esse acompanhamento contínuo, a gente não sabe como que esse paciente vai responder. Daqui 3 meses, o quadro do paciente pode estar pior, ou pode estar melhor, ou pode realmente ser uma placa única, que vai regredir e está tudo certo, mas pode não ser como foi o meu caso, que foi cada vez mais progredindo. Já para o quadro de moderada, já considera os inibidores da JAK, tanto na via tópica quanto para via oral, fazer lá pulso terapia de corticóide, que eu, sinceramente, eu tentei todos os tipos de tratamento possíveis e imagináveis que vocês puderem imaginar, holísticos de alinhamentos de chakras, e tudo que possível, assim, que tinha, eu tentei. E a minha resposta foi com o inibidor da JAK tópico. De novo, todo o mérito vai para a Pri, porque foi ela que veio com esse oral, né? Perdão, oral. Todo esse mérito vai para a Pri, porque foi ela que trouxe a informação para a gente de que era possível ser manipulado. Inclusive, nós aqui na nossa empresa fomos diretamente atrás de todos os fornecedores, de quais opções terapêuticas a gente tinha para a farmácia de manipulação e o acesso que isso traz para o paciente. A gente sabe que é uma medicação extremamente cara quando a gente utiliza, né? Se a gente for trazer para a realidade mesmo da prescrição, você fazer um tratamento com um paciente que não, na via oral, que não seja através da farmácia de manipulação, é praticamente impossível. A gente consegue reduzir em 85% o custo, né, para o paciente final. Inclusive, depois a gente manda de novo, né, a tabela atualizada, que a gente fez questão de atualizar e trazer isso para os colegas médicos já saberem quanto que custa para o paciente, porque isso é uma informação que o paciente precisa saber antes dele sair do consultório. Então, a gente vai mandar os arquivos que a gente fez. Nós fizemos 2 papers, tanto sobre o tofacitinib quanto sobre o baricitinib. Em específico, nós vamos dividir isso com vocês. Falando do baricitinib em si, então, a medicação via oral é FDA approved para alopecia areata. Na dose, né, o que eles abordaram lá? A dose inicial pode ser de 2 miligramas dia, mas é pouco utilizado na prática clínica. A dose mais utilizada mesmo era de 4 miligramas dia. A gente já tem disponível, inclusive, na nossa farmácia de manipulação, essa medicação. Mecanismo de ação, diretamente JAK1 e 2, né, de bloqueio de interferon gama e interleucina 15, e a gente teve uma evidência de regrowth desse paciente, de repilação, de até 40% de resposta em 36 meses, com a dose de 4 miligramas. Daqui a pouco eu vou falar sobre o tempo. Só vamos conversar com a Pri, para ver se ela tem algo relevante, porque eu sei que ela já passou 15 minutos... Perdão, Pri, eu desembestei falar aqui. Será que a Pri tá on? Não, né, ela teve que sair. Ela tinha outro compromisso, ela avisou a gente, então eu vou terminar aqui o raciocínio, né, com vocês, porque isso aqui eu consigo falar com bastante propriedade. A gente deixou por último justamente por isso. Já o tofacitinib, né, quando a gente começou o meu tratamento, eu, Gabriel, nós chegamos do AD, eu já estava fazendo uso do tofacitinib, tá? Via oral, é a medicação que eu, inclusive, uso até hoje, e a gente colocou aqui como uma alternativa. Por quê? Gabriel, por que eu optei, né, em continuar com o tofacitinib, mesmo tendo o baricitinib disponível? Eu deixei o baricitinib como uma carta na manga mesmo. Afinal, a gente sabe que é uma patologia crônica, que é uma patologia que não tem cura, que é uma patologia que a gente controla. Então, a gente sabe que existe sim a possibilidade de eu voltar àquele quadro agudo, de abrir novas placas, a gente não sabe ainda, os estudos estão acontecendo. Então, eu falei, bom, vou deixar o baricitinib como uma carta na manga. Tive uma resposta excelente com o tofacitinib, então eu vou optar por continuar com essa medicação. Lembrando que ele pode ser feito tanto na forma tópica quanto na forma via oral. Lembrando que o tópico, a gente usa ele a 2% justamente numa estrutura lipossomal, como a Marcela falou, para a gente aumentar a permeação dessa medicação. Então, às vezes, para aquele paciente que abre uma placa única, já quer entrar com o tópico, é uma alternativa, sim. Isso foi abordado no AD também, né? A gente, claro, pode usar o clobetasol, corticosteroide de alta potência, tópico, sim, é uma alternativa, mas a gente tem mais uma carta na manga, que é o inibidor da JAK, tópico para esse paciente, pensando que esse paciente possa progredir o quadro dele. Só um minutinho, eu vou voltar a alguém pedir.
voltar o slide do baricitinib. Perdão, eu não vi. Aqui, gente, nesses QR Codes, a gente colocou os materiais, assim, totalmente destrinchados, tanto sobre tofacitinib quanto baricitinib. A gente deu um presente, colocou um presente ali, que é um fluxo de atendimento, de prescrição, é quase que um guidelines, com todos os resumos do que teve no AD. Então, eu acho que uma coisa que o Gabriel vai abordar também é muito sobre a segurança, que eu acho que a gente fechou com chave de ouro. A nossa última aula foram 2 aulas falando apenas sobre segurança de inibidores JAK. E uma frase que eu amei no congresso é assim: no drama. Less drama, menos drama para prescrição. Até porque a gente sabe que vai ser um casamento com o paciente, mas a gente sabe, aquele paciente ele vai ter que ser acompanhado, e depois eu vou trazer, né, o que eles sugeriram como acompanhamento desse paciente, seja o paciente que está repilando ou não, ele precisa ser acompanhado, eu vou falar sobre isso mais para frente. Então, falamos aqui já do tofacitinib, depois a gente vai disponibilizar todos os QR Codes aqui para ficar mais fácil. Esse foi um material que a gente preparou com muito carinho, né, de novo, sobre, para mim, ter a possibilidade de dividir isso com os colegas médicos é espetacular, porque eu sei o quanto essa medicação impactou na minha qualidade de vida. Então, se a gente puder ter um pouquinho disso para mais pessoas, eu acho que esse é o grande objetivo nosso aqui. Tempo de resposta. E aqui, para fechar com chave de ouro, eu acredito que esse seja talvez o último slide, ou último ou penúltimo, o erro mais comum. É onde a casca de banana é exatamente aqui. É exatamente aqui, né? Então, a resposta, ela é paciente dependente, como tudo que a gente faz, principalmente na dermato. Qual que é o erro mais comum que os médicos que palestraram lá no AD dividiram com a gente? O tempo que a gente vai acompanhar esse paciente e a expectativa de repilação. Então, primeira frase que ficou clara, não existe regra. A gente não vai tratar todo paciente como se fosse uma receita de bolo, porque a resposta, ela é individual. O paciente, ele deve ser abordado na regra 3, 6, 9, 12, 18, e aí o casamento, ele se consuma. Foi isso que eles usaram lá, que é o quê? O paciente com 3 meses de tratamento, e isso tem que estar alinhado à expectativa tanto do colega médico quanto do paciente, para a gente não criar falsas expectativas nesse paciente. Ele precisa saber que com 3 meses, praticamente nenhuma resposta vai ter. Claro, esse paciente vai entrar no nosso consultório, a gente vai fazer a avaliação dele, principalmente com a tricoscopia, porque nesse primeiro retorno, com 3 meses, talvez a gente não veja olho nu, mas na tricoscopia, a gente já consiga ver que esse paciente está tendo resposta de repilação, e isso foi muito abordado lá. Mas para o paciente, 3 meses, olha, provavelmente o senhor vai voltar daqui 3 meses, a gente não vai ver nenhuma resposta clínica, mas isso não quer dizer que a medicação não está funcionando, isso tem que ficar alinhado. Essa ausência de resposta precoce é diferente de falha terapêutica. Falha terapêutica, a gente vai começar a pensar depois de 18, 24 meses que o paciente está tendo uso contínuo dessa medicação. Com 6 meses, ele já pode ter um início de resposta aí, e eu vou falar na minha experiência pessoal com o tofacitinib, 10 miligramas via oral, com 5 meses, eu comecei a perceber que tá funcionando. Tá voltando a crescer. E aí, depois de 9 a 12 meses, é realmente, olha, aqui é esperado que a gente tenha visível algum tipo de resposta, porém, se não tivermos, it's okay not to be okay. Ou seja, se esse paciente não tiver atingido a repilação que a gente esperava, tá tudo bem. A gente vai continuar com o mesmo tratamento, esperando que tenha uma resposta máxima em até 18 meses. E uma coisa que eu achei muito importante, que eles falaram lá, foi sobre quando a gente optar em trocar essa medicação desse paciente, em mexer na dose, em substituir, em diminuir dose, o paciente já teve uma resposta terapêutica, e um colega foi taxativo em dizer, se o paciente está tendo algum tipo de resposta clínica, eu vou manter essa medicação para ele, sem mexer na dose, sem trocar de inibidor da JAK, de tofacitinib, para baricitinib, ou qualquer que seja, porque o paciente está tendo resposta. E essa resposta, ela vai vir até com 24 meses, o paciente pode estar melhorando. E eu lembro de um slide que ele trouxe que, se a gente opta por trocar o inibidor da JAK desse paciente,
Ou seja, se o paciente, por exemplo, está usando o TOFA, a gente opta por trocar pelo baricitinib, o paciente está ali com 6 meses de tratamento, a gente pode ter uma resposta até de 70% dos pacientes. Pô, a gente fez uso, né, de uma medicação, não funcionou, decidi trocar, até 70% dos pacientes vão repilar, sim, com a troca desse medicamento, mas temos ainda 1/3 dos pacientes que não vão repilar. E não só não vão repilar, como eles podem perder a repilação que eles tiveram. Isso, para mim, foi muito importante. Porque, assim, vamos esperar dar 2 anos de tratamento? Não custa. O paciente tem que estar com a expectativa alinhada com o médico. Esse custa paciente, menos, né? Esse paciente, custa menos. Ele tem que estar informado. Ele tem que estar com a expectativa dele e do colega médico alinhada. Se o paciente teve algum... Agora é diferente, né? Você começou lá uma medicação. Pô, começamos um tofacitinib 10 mg para o paciente. Passou 18 meses, o paciente não teve nenhum tipo de resposta. Bom, é totalmente diferente da gente pegar um paciente, começamos com essa medicação, deu ali 12 meses, já começou a repilar legal, ou está tendo algum tipo de resposta. Isso muda totalmente. E eles falaram, pelo menos 24 meses, porque senão a gente também queima todas as cartas que a gente tem na manga, né, que já não são muitas aqui no Brasil, infelizmente, né, eu e a minha irmã, nós fizemos o comprometimento aqui na nossa farmácia de manipulação, da gente ir atrás dos fornecedores para as outras possibilidades de inibidores da JAK, mas, gente, não é fácil, a gente depende de N fatores para a gente conseguir trazer para o Brasil outras possibilidades de inibidores da JAK para dermato, e por enquanto o que a gente tem disponível é o tofacitinib e o baricitinib, então vamos guardar os dois aí com muito carinho, né, não queimar todas as cartas que a gente tem. Logo de início, a mensagem final que eu queria deixar, que eu acho que é para a gente encerrar esse papo nosso aqui, é tratar o ambiente desse folículo desse paciente, o diagnóstico correto dele define o destino, não postergar para começar inibidor da JAK para paciente. Afinal, esse paciente pode progredir, ele pode progredir de uma maneira rápida, e isso tem que ser acompanhado. E que a estratégia individual da farmácia de manipulação com o médico é muito maior do que um protocolo, porque, de novo, a resposta clínica ela é individual. A gente, no fundo, sabe que não dá para a gente tratar todo mundo com receita de bolo, a gente precisa fazer avaliação contínua desse paciente, o paciente teve melhor, não teve melhor, enfim, cada um vai ser diferente, a gente precisa que isso fique claro, tanto para o colega médico, quanto para o paciente. E para finalizar, a alopecia areata, e isso eu falo com propriedade, porque eu sou aqui uma prova viva disso, ela deixou de ser uma doença sem controle, e hoje o desafio não é mais tratar, é a gente tratar corretamente esse paciente, a gente esperar o tempo da medicação, a gente fazer a indicação correta das alternativas terapêuticas que a gente tem aqui no Brasil e a gente conseguir aí mudar o desfecho clínico e o impacto na qualidade de vida desse paciente. Eu acho que é a mensagem principal que eu queria deixar aqui. É isso aí. E, gente, eu vou deixar aqui para vocês tudo isso aqui que a gente conversou, a gente colocou em um tipo de material para vocês poderem olhar as formulações, que eu acho que é o mais importante, então tudo que foi conversado, tudo que pode ser prescrito, a relação de confiança com a farmácia de manipulação, ela deve existir, a conversa com o farmacêutico, ele está realmente ali para ser explorado, ele está ali para compartilhar, assim como a Priscila me mandou mensagem, Marcela, qual que é o melhor veículo? É isso que tem que acontecer. Aí a gente consegue parar, fazer uma análise, eu amo destrinchar formulações, fazer uma análise crítica ali das combinações, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, tem coisas que a gente consegue achar soluções melhores. Aqui tem o último QR Code, que leva tudo, copia e cola, enfim. Lembrando, gente, nós estamos com quase 400 colegas no nosso grupo, a intenção é a gente dividir isso mesmo, tornar essa informação mais acessível, e eu deixo o meu telefone à disposição. Só entrar lá, ver qual que é. Ficou com dúvida de alguma coisa? Ah, Gabriel, viu alguma coisa disso no congresso? Quero saber sobre isso, o que trouxe, o que não trouxe. Estou com um paciente assim, assim, assado. Como que eu posso... né? Enfim, eu vou colocar meu telefone disponível para vocês. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, eu confesso. Mas o que vocês precisarem aí de informações, tanto da farmácia de manipulação, nós estamos aqui disponível, né? A nossa empresa já tem 37 anos, ela foi fundada pela nossa mãe aqui em Dourados, é a segunda maior cidade do estado do Mato Grosso do Sul, e graças a Deus é uma empresa referência aqui no nosso estado. O Magistral literalmente é a nossa casa. É a nossa casa, né? Eu estou aqui também de
corpo e alma, a gente tem uma relação de amor com essa empresa, porque a gente foi criado aqui dentro. Então, esse é o objetivo principal, a gente trazer essa relação de confiança do médico com a farmácia de manipulação, estando os dois munidos, né, do máximo de informação com evidência científica. Acho que era isso, né, Mar? Era isso. Não se esqueçam que lá no nosso grupo a gente tem aula, a gente vai de novo colocar o link da última aula, que foi os primeiros insights que nós fizemos. Ainda tem coisa para vir, então o nosso grupo ele vai continuar ativo. Isso. Como eu disse, minoxidil, ele vale ali uns 40 minutos para falar sobre minoxidil. Eu já tenho, inclusive, um resumo, os principais insights sobre melasma. Melasma é o nosso país aqui, é muito forte, que veio de novo no AD, então na semana que vem, no início da semana que vem, eu já estou soltando mais um novo material. A gente não vai ficar bombardeando de informação, mas a gente tem lá o nosso telefone, a gente se coloca à total disposição. Gente, muito obrigado aí pela participação de todo mundo, eu consegui perceber que ninguém saiu aqui, todo mundo entrou até o final, a gente agradece de coração. E qualquer coisa que vocês precisarem, o nosso telefone está disponível, a nossa empresa também. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, até... E se quiser pedir para vocês aí deixarem um comentáriozinho para a gente lá nas redes sociais, a gente agradece. Seria de... A gente consegue ter bastante... Consegue alcançar ainda mais pessoas. Mais pessoas. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.